Eu sou a Aline Matos e eu vou te contar como foi que eu conheci o meu menino. Eu conheci o meu menino 11 anos antes de a gente se casar. E eu conheci ele na casa de uma amiga em comum do colegial. Ele tava lá e ele era um menino muito legal, muito alegre, muito divertido. E me ofereceu uma carona pra casa. E aí eu conheci, a gente conversou, trocou telefone, mas a gente não tinha interesse nenhum, foi por amizade, ele foi me dar uma carona até em casa. Alguns anos depois, a gente se encontrou no metrô, ele me deixou em casa de novo. E depois, anos depois, a gente se encontrou de novo no metrô e ele de novo me deixou em casa. E depois de anos, a gente voltou a se falar e acabou namorando, noivando e casando. Basicamente, essa é a minha história. Histórias são importantes. Há quem diga que o ser humano, a melhor coisa que ele faz é contar histórias. A arte de contar história é uma das artes mais antigas da civilização humana. Diz que nós contamos histórias desde quando começamos a nos comunicar. Em geral, quando você está conversando sobre qualquer coisa, como que você conseguiu esse emprego? Como que você conheceu fulano? Como isso? E no relacionamento não é muito diferente, né? Quase sempre rola a pergunta: e aí, como vocês conheceram? Como foi? É muito raro esse tipo de pergunta não acontecer. Quem namora, é noivo, é casado, sabe disso. Porque a história é importante. E aí eu fico me perguntando sobre aquelas pessoas que começaram um relacionamento de forma ruim. Eu tava conversando com uma pessoa há algum tempo atrás e ela tava contando sobre que uma amiga foi traída. Duas moças conheceram o mesmo cara, uma ficou com ele, aí começou a namorar, mas aí depois o cara começou a dar em cima da outra e a outra ficou com ele e hoje namora com ele. Começou a namorar o namorado da amiga. Quem aqui realmente não conhece, não ouviu falar algo assim? Que uma amiga, um amigo tava ficando com um cara que namora ou que era casado. Mãos se levantem, por favor, se você conhece uma história assim. Eu acho a traição, dentro dos meus valores, uma das piores coisas que existe, porque para mim, e aí essa é a minha opinião, tem muito a ver com caráter, porque essa é a minha opinião. Para mim, as pessoas têm um caráter disposto a trair ou um caráter não disposto a trair, como roubar. Isso é para mim, é a minha opinião. Porque conheço pessoas que, por passarem necessidade, roubaram. E conheço pessoas que, apesar de passarem necessidade, não tiveram coragem de roubar. Então eu conheço pessoas que se envolveram emocionalmente quando estavam casadas com outra pessoa, mas não tiveram coragem de trair. E aí eu conheço a história de gente que foi lá, esqueceu a história, recuperou o casamento. Conheço gente que foi lá, terminou o casamento e bora lá, sem trair, tá? Então eu conheço gente que, por se envolver emocionalmente, ou por qualquer coisa, ou por sexo, por qualquer coisa, por isso vai lá e trai. Mas também conheço gente que, apesar disso, não trai, tá? Então, pra mim é uma questão de caráter. Fala aí pra você qual que é a questão da traição. Mas aí, ao ouvir essa história dessa amiga, dessas amigas, sei lá o que elas eram, eu fiquei me pensando, né? Eu vou em vários lugares, várias pessoas me falam: e aí, como é que você conheceu o seu menino? E aí, como é que você conheceu o Bruninho? E aí, como é que foi? Fala aí. Pra ele deve ser a mesma coisa, pra você, se você namora, deve ser a mesma coisa. Aí, vamos lá. Imagina, tô conversando, e aí eu sou essa pessoa que fiquei com o namorado da amiga. Aí alguém me pergunta: e aí, fulana, como é que você conheceu o bonitinho? Aí eu viro e falo: então, foi assim. Ele, na verdade, primeiro ele ficou com uma amiga minha. Aí eles começaram a namorar e tal. Mas aí eu olhei pra ele também de jeito assim, ele também pra mim. A gente se gostou e aí a gente ficou. Ela não tinha terminado, mas pelo que ele me contou, já tava quase. Aí foi assim que começou. É meio louco, assim, que a história é ruim. Contar essa história já é ruim, já é feio. E a história tem um papel fundamental, porque a história foi como você chegou, é quem você é, né? Ou imagina uma pessoa contando a história assim: como é que você conheceu fulana? Então, eu tava casado, mas aí conheci uma moça no trabalho e aí rolou. Já não tava tão bem com a minha esposa, eu acabei traindo minha esposa com ela e a gente
hoje tá namorando, tá casado. Ou sei lá, imagina, contando a história, não, como é que você conheceu o fulano? Ah, ele era da minha faculdade, ele namorava. Eu já tinha terminado há pouco tempo o meu noivado. E aí, eu comecei a gostar dele, ele de mim. Só que ele não podia terminar com a namorada. Ela gostava muito dele e sei lá, acho que parece que ele ia se matasse. Mas ele gosta de mim, sou eu que ele ama de verdade. E ele só não terminou com ela ainda. Mas ele vai terminar um dia. Tá vendo? A história é uma história ruim. Como é que você conta a história? Ah, como você conheceu a fulana? Ah, então, ela era casada, eu também era. E aí a gente se conheceu, só que a gente tava com alguns problemas no casamento. Só aí a gente acabou ficando. E aí hoje a gente namora. Então, percebam que a história é ruim. Sendo que você podia ter uma história diferente. A traição ela é ruim em todos os sentidos, porque além de você enganar, ter que mentir, porque o papo é sempre o mesmo, tá, meninas? O cara não termina o namoro ou o casamento porque não dá, ou porque a mulher é louca e ciumenta vai se matar, ou porque tem algum envolvimento profundo com a família, tem uma história por trás, mas é você que ele ama, né? Então a história é sempre a mesma. Eu não ouvi essa história nenhuma, nem duas e nem 3 vezes. A história é igual. Você percebe que a história é ruim? Você podia estar contando uma história legal. Mas você pode contar uma história diferente, né? Você não precisa trair. A sua história pode ser que você sim era casado, que você sim namorava, mas aí terminou e conheceu uma outra pessoa. É muito complicado falar em traição, porque você vai precisar contar a história um pouco diferente. Traição é um assunto complicado, porque quem está começa a contar como se não fosse traição. Ah não, mas já tá separado. Tá separado um caramba. Se mora na mesma casa, tá junto, porque senão saía. Quem quer separar, separa. E ponto. Construa histórias diferentes. Para que você possa, daqui a alguns anos, contar a sua história com orgulho. Você possa contar ela como ela foi de verdade. E não ter que adaptar a história. Porque imagina, uma pessoa que começou de um relacionamento, que o cara ainda era casado, ainda morava com a esposa, com a namorada, mesmo daqui a 10 anos a história vai ser a mesma. Fulana, como é que você conheceu o fulano? Em 1 ano ou daqui a 10 anos a história vai ser a mesma. Ah, ele tinha uma esposa, não estava se dando bem e a gente acabou ficando. Essa vai ser a história. E se é essa história que você quer contar, beleza. A chance de acontecer a mesma coisa com você é gigante pela lei da semeadura. Se relacionar com alguém que traiu, custa um pouquinho mais caro. Se você tiver condição de pagar, boa. Mas em geral a gente não tem condição de pagar. A gente entra nessas situações pagando um valor muito alto, mas que a gente precisa parcelar muito e às vezes nem consegue pagar. Vão lá e tomam o seu carro. É isso aí. Oi amigos, gostou do vídeo? Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e aperta no sininho.